Eu tenho um amigo que cobra mais barato. Ah, o primo do meu amigo cobra metade do preço. Todo mundo já ouviu alguma frase como essa, né? Mas até onde vale arriscar a educação do seu filho num serviço mais barato e menos especializado? Quem conversa com a gente sobre isso é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem, Lolli? Tudo bem, Amanda. Seja Prazer estar aqui bem-vinda. com você. Antes da gente começar Sim. a falar sobre coisas de valores e tudo mais, eu queria entender um pouquinho da importância da psicopedagogia. Então, a psicopedagogia ela é uma área nova, né? Ela veio da Argentina e da Europa, então não é uma área de estudo brasileira, né? Então, as raízes e a teoria, não existe assim um autor específico português, brasileiro, né? Que consiga dar um embasamento teórico-científico para a gente das coisas que a gente precisa na profissão. Então, sempre a base teórica é ou da Argentina ou da Europa, de autores famosos que se consagraram nesses estudos sobre o conhecimento. Então, a psicopedagogia ela estuda como que a criança, como que o adulto, como o idoso aprende. Então, tudo relacionado à sua aprendizagem. Com base nisso, se a gente estuda a aprendizagem, eu preciso fazer uma avaliação de como a criança, o adulto, o idoso, está colocando em prática as suas habilidades para a aprendizagem. Então, eu preciso saber qual é a melhor forma da aprendizagem, quais são as dificuldades que essa pessoa tem, o que levou a essa dificuldade, se é um problema cognitivo, ou seja, se é um problema no cérebro dessa pessoa, se é um problema de memória, se é um problema afetivo, ou se é alguma coisa física, por exemplo, se é um problema de visão, se é um problema de audição. Então, eu preciso ter conhecimento científico para eu colocar todos essas aprendizagens que eu tive ao decorrer do meu curso, né, do meu estudo na área, para daí sim passar um diagnóstico preciso e depois colocar em prática um tratamento também específico para cada pessoa que chega a esse consultório, a essa clínica de psicopedagogia. Então, essa é a psicopedagogia. Falando de crianças, tem uma idade onde a psicopedagogia começa a atuar? Sim, hoje em dia nós temos alguns desdobramentos da área da psicopedagogia. Então, nós temos a psicopedagogia, que começa a estudar a criança a partir do seu aprendizado escolar, ou seja, a partir dos 6 anos ou quando a criança está no segundo semestre do primeiro ano. Então, do segundo semestre do primeiro ano, a psicopedagoga ou o psicopedagogo tem base teórica científica para fazer a avaliação dessa criança, para saber por que ele não está aprendendo a ler direito, por que ele não está aprendendo a escrever direito, ou porque tem dificuldade na matemática. Então, são dificuldades, como você pode perceber, específicas, que uma criança de 2, 3 anos teria dificuldade, então, para eu fazer esse tipo de avaliação. Nas crianças menores, de 5 anos, 4, 3, 2 anos, eu tenho outras áreas do conhecimento que têm suporte teórico para isso. Seria, então, a educação especial, que trabalha com outras ferramentas, né, com outros testes que o psicopedagogo não tem conhecimento. Então, a educação especial, a psicomotricidade, ou seja, o psicomotricista, o psicólogo, a fonoaudiologia. Então, são outros profissionais que têm base teórica, que têm conhecimento científico, né, que vai conseguir analisar essas crianças menores que os 6 anos de idade. Então, é uma profissão que complementa... Isso, complementa outras. Né? A gente costuma falar que uma avaliação psicopedagógica, na verdade, ela complementa uma avaliação multiprofissional. Na maioria dos casos, o profissional da psicopedagogia ele precisa de outros laudos, precisa de outras avaliações quando ele tem dúvida de alguma coisa. Porque, assim, eu costumo dizer que cada um no seu quadrado, não é mesmo? Eu não posso adentrar, por exemplo, numa avaliação fonoaudiológica, porque eu não tenho conhecimento teórico disso, né? O profissional da fonoaudiologia que é quem vai fazer esse tipo de avaliação. Ou até mesmo a criança apresenta um desenho meio estranho que os pais estão preocupados. Não é a psicopedagoga que tem condição de responder sobre esse desenho. Você precisa passar essa criança por um profissional da psicologia, que é quem vai te dar uma resposta melhor, consequentemente um tratamento melhor se essa criança precisar de uma intervenção, né? Então, cada um no seu quadrado, o meu limite termina onde começa o seu, né? Então, a gente precisa recorrer a todos esses profissionais que cada um ajuda da melhor maneira possível. E mesmo sabendo dessa importância, né, da psicopedagogia e de outras áreas, as pessoas ainda se arriscam escolhendo algum profissional que talvez é mais barato, mas que vai sair mais caro mais para frente. O grande problema, Amanda, é que a maioria das pessoas que atendem em psicopedagogia não conhecem que a gente tem não é que não sabem, é que desconhecem um código de ética que a gente tem, que é regulamentado por uma associação maior, uma associação brasileira de psicopedagogia. Nessa associação, a gente tem mais ou menos regulamentado um valor de sessão. Então, hoje em dia, é inadmissível você
passar por um psicopedagogo, por exemplo, que cobre menos que R$50, menos que R$70, menos que R$80 a uma consulta. Porque, para fazer a avaliação, por exemplo, a gente utiliza testes específicos. E os valores dos testes são muito variáveis. Existem testes que eu pago R$12, no entanto, existem testes que eu posso pagar R$400 a folha, né? Então, como que eu vou pagar R$35 a sessão de um profissional, né? Então, a gente precisa tomar aí, tem que ter um certo cuidado com o profissional que a gente procura. Quando faz uma avaliação psicopedagógica, eu preciso ter em mente que esse profissional precisa utilizar testes padronizados, né? A psicopedagogia, ela é uma área científica nova, como eu disse, e toda a questão do tratamento, a avaliação, ela é baseada em jogos. No entanto, esse tratamento e também as avaliações, elas, apesar de serem baseadas em jogos, elas têm fundamentação científica. E os testes utilizados não são utilizados só no Brasil, eles são utilizados em todos os países que fazem uso dessa ciência. Então, esses testes eles precisam ser regulamentados, porque uma criança que tem 8 anos, ela precisa ter as habilidades das crianças de 8 anos da escola pública, da escola particular, da escola brasileira, da escola argentina, da escola americana. Então, um teste ele precisa valer para todo mundo, senão ele não tem validade. O que acontece? Muitos psicopedagogos não sabem da existência desses testes, por exemplo, e acabam fazendo provas que eles acham específicas para a 3ª série, para o 4º ano, e acabam aplicando nessas crianças. Então, você avalia uma criança do 4º ano com 8, 9 anos? Não, você estará avaliando aquilo que você acha que é normal para aquela idade, né? Então, por isso a importância de se procurar um profissional que faça uso destes testes regulamentados. E outra coisa, esses testes, eu não posso comprar um teste só e usar para 30 crianças na minha clínica. Eu preciso comprar um para cada uma que eu for atender, porque ele tem um número e eu preciso escrever esse número no relatório, né? Então, por isso a importância de, assim, ter noção, né, daquilo que você está fazendo enquanto psicopedagogo, né? E os pais também precisam conhecer o que é o trabalho do psicopedagogo. Qual que é o risco, Maria Carolina, para no futuro de uma criança que talvez passou pelas mãos de um profissional que fez talvez de qualquer jeito, Sim. né? Por exemplo, uma criança disléxica. A criança disléxica é aquela criança que apresenta trocas. Então, por exemplo, ela tem troca, ou tem troca na fala, ou tem troca na escrita, não consegue identificar a esquerda e a direita, sabe? Então, são muitas trocas. Crianças que trocam, por exemplo, o F pelo V, o T pelo D, o C pelo G, podem ser que tenham um quadro de dislexia, que é um transtorno da aprendizagem genético. Só que, se você treinar essa criança, com o passar do tempo, essas trocas vão melhorando. Só que, se você passa um tempo sem treino, as trocas retornam, sabe? Então, uma criança, por exemplo, que não é diagnosticada com dislexia, será um adulto que vai ter dificuldade na leitura, na escrita, na interpretação de textos. Então, tudo isso a gente precisa diagnosticar o quanto antes e o tratamento precisa ser específico para cada transtorno que a criança apresenta, sabe? Porque se você não trata, consequentemente, ela leva esse problema para o resto da vida, né? Comprometendo ali as suas habilidades cognitivas, comprometendo a sua vida profissional, comprometendo seus estudos, né? Uhum. Como é que os pais podem agir frente a isso, assim? O que pode... Uma dica para analisar, olha, se você vê isso é porque tem alguma coisa errada. Então, quando vai conversar com um profissional, né, da psicopedagogia, por exemplo, procure qual é o método de avaliação, tente saber que teste que o profissional está utilizando, procure saber sobre aquele teste. Quando pegar o laudo, né, quando pegar um relatório, procure entender bem aquele relatório, se foi feito tudo aquilo que o profissional pediu, né? E desconfie se o profissional pedir para levar tarefa. Psicopedagogia não é fazer tarefa com a criança. Na psicopedagogia, nós trabalhamos com jogos. E esses jogos, eles são específicos para cada dificuldade. Nunca a tarefa escolar, nunca o material da escola vai ser levado para o consultório de psicopedagogia. Talvez também perguntar sobre a especialização, onde é que o profissional estudou aquilo. Isso é importante, porque assim, uma coisa que é fundamental a gente saber que o profissional da psicopedagogia clínica, por exemplo, ele só pode atuar se ele fez uma pós-graduação presencial com mais de 600 horas, porque o estágio precisa ser muito grande na clínica, para você ter um embasamento teórico, científico, para você conhecer as particularidades da criança, para você ter o contato. Como que um profissional que fez uma psicopedagogia à distância, por exemplo,
terá a condição de atender uma criança se ele nunca teve contato com uma criança. E é importante dizer também que até os 5 anos de formado na psicopedagogia, né, na pós em psicopedagogia, você precisa fazer uma coisa que a gente chama de supervisão. O que seria isso? Você vai até um psicopedagogo mais experiente para que ele te ajude a direcionar as avaliações e depois as intervenções, ou seja, os tratamentos, para que o seu resultado, para que você tenha resultado, né? E para que a sua avaliação seja concreta, seja aquilo que o paciente está apresentando mesmo. Porque se a gente vai procurar por um serviço, a gente sempre vai ver de onde vem aquilo. Então, não existe problema nenhum em saber de onde vem a especialização do profissional também. Com certeza. Então, e assim, né? Garanta quanto tempo que esse profissional tá no mercado, se ele passa por esse serviço de supervisão, que é muito importante, né? Porque assim você está garantindo o que está sendo feito com o seu filho. Geralmente, o psicopedagogo trabalha com crianças e crianças não sabem avaliar a qualidade do tratamento. Quem vai avaliar são os pais, são os professores, né? Então, esse acompanhamento de perto com aquilo que o profissional está fazendo é muito importante. Esse cuidado também não só afeta nos pacientes, né, esse risco, né, mas também na profissão, porque existe uma desvalorização, né, qualquer um faz e por qualquer valor. E isso a gente sente na pele, quem trabalha com isso, sabe? Então, o profissional ele é bastante desvalorizado justamente por conta disso, porque existem muitos profissionais no mercado não atendendo da maneira como deveria. Então, se não uma família, por exemplo, não tem resultado com determinado profissional, acaba generalizando. Psicopedagogia não serve para nada. Não é que não serve para nada. Qual profissional você procurou? O que esse profissional fez? Qual foi a avaliação que ele fez? Uma avaliação subjetiva está longe de ser uma avaliação psicopedagógica. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Vale mais, então, pesquisar um pouquinho antes e talvez investir um pouquinho mais do que sofrer no futuro. Com certeza, né? Saber o que está sendo feito, saber quais são os testes e se esse profissional utiliza teste padronizado é muito importante, né? A questão da tarefa, psicopedagogia não é reforço, é bem diferente disso, né? E desconfie quando um profissional cobra menos que R$120 na sua consulta, né? Hoje em dia a gente tem, pela associação, um valor de R$120 a R$180. Então, um profissional que cobra, por exemplo, R$50, desconfie porque com certeza ele não está utilizando um teste padronizado, não está utilizando no consultório os materiais de intervenção corretos, né, os materiais que servem mesmo para tratar essas dificuldades de aprendizagem que as crianças apresentam. Legal, muito obrigada, viu? Sempre.